Alô, você! Olha eu aí, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente e para falar com vocês algumas coisas que, quando Deus toca no coração da gente, é uma coisa engraçada, né? E eu tenho visto muitas e muitas pessoas sendo enganadas por seres humanos, igual a nós, né? Porque nós, seres humanos, somos falhos, pecadores, às vezes transgressores, desobediente. Desobediente da palavra de Deus. É engraçado, né? Às vezes as pessoas escolhem, e é direito do ser humano escolher, né? As pessoas por aparência. Normalmente é por aparência, ou é por poder aquisitivo, ou é porque a pessoa é isso ou é aquilo. E aí a gente cai numa armadilha. Quando nós seguimos a palavra de Deus, e ela é bem clara, infelizmente uma parte do ser humano prefere não ouvir a palavra de Deus. Achar que Deus não fala. E Deus fala o tempo todo, de várias maneiras, numa situação, num, num trânsito, você trabalhando, você no banheiro, né? Aquele momento que você está sentado lá no trono, Deus também fala com você. E inúmeras vezes Deus fala com a gente. Quando a gente abre então a palavra dele, né? Porque ele é a própria palavra, muitos não entendem. Por quê? Porque não tem o discernimento, não tem o Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, o Deus verdadeiro, e não esses deuses humanos aí que as pessoas inventam, né? O Deus verdadeiro, como eu costumo dizer aqui, com D maiúsculo. E Deus fala. E nesses acontecimentos que têm acontecido, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, Deus tem falado, Deus tem mostrado para um monte de gente, não, tudo conversa para boi dormir. Fica nessa aí que a sua vida vai andar de marcha ré. Às vezes as pessoas acham que é preciso ser milionário para que a sua vida ande para frente. Tem um monte de milionário aí que tá com a vida destruída. Sabe como é que se anda para frente? Independente de você ser rico ou pobre, é que você tenha paz. Tem muitos pobres que têm paz. Há quase 20 anos atrás, em 2003, junho de 2003, eu estava com a minha vida totalmente destruída. Só pensava em dinheiro, só pensava em ganhar, só pensava em, sabe, em me dar bem. E dia 11 de junho de 2003, Deus teve misericórdia da minha vida. E ele usou uma pessoa, ele usou um ser humano que estava no seu caminho, que estava no caminho do Senhor, para vir falar comigo. E essa pessoa veio falar comigo. Eu já tinha ouvido bastante falar de Deus, de Jesus Cristo, e eu nunca dei trela, certo? Eu nunca ouvi, eu nunca quis ouvir, porque eu achava que eu estava vivendo da maneira que eu queria. E estava. Só que eu não tinha paz, eu não tinha, sabe, harmonia. Quem me conheceu sabe como era a minha vida. Quem me conheceu sabe o que eu passei. Fui, sabe, um terror aí. Fui problema. Fui.
A última coisa uma das últimas coisas que lá atrás eu fiz, eu fui, nada contra, tá? Porque aí virar pessoas, não, tô falando de mim, pessoal. Eu fui presidente de escola de samba. Ô fase terrível da minha vida. Terrível. Eu era viciado em jogatina, eu era viciado no carnaval, eu vivia 12 meses por causa daqueles 2 meses, que era de preparação e tal, e ir pra avenida, e vai fazer um monte de coisa, fazer um monte de atrapalhada errada. Até que Deus teve misericórdia da minha vida. E aí colocou uma pessoa no meu caminho. Apesar de eu já estar ouvindo, eu passava pelas praças, vi os irmãos pregando, cantando, louvando ao Senhor, na maior unção, aquela coisa bonita. E para mim aquilo lá não era nada, era tudo coisa, tudo armado. Até que essa pessoa me fez um convite. Para você ver como é que é Deus, né? Deus é tão maravilhoso que ele tem uma misericórdia, mas ele é muito esperto. Burro é o inimigo. O inimigo é idiota, trouxa, babaca. Ele sim é babaca. Deus é maravilhoso. Deus usou uma estratégia para me levar para ele. E essa pessoa veio até a mim e disse a seguinte frase: Deus mandou eu falar com você. Você faz parte lá né? Paraná, você toca um tambor e tal e coisa e tal, que eu sempre fiz esses negócios aí. Tocava um tambor, nada contra, cada um tem a sua escolha, falou? Não, né? Então, só que eu tava ali de onda também. Eu tava ali por causa da mulherada e tal e coisa e tal. E aí ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou lá onde você vai lá, na parada que você vai, e beleza, e depois você escolhe um dia aí e faz uma visita na minha igreja, na qual eu frequento. E aí eu falei, mano, você vai querer vir com essa conversinha e tal, mas Deus ele é tão esperto que eu peguei, eu era o bambambam, falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Ao invés de você ir lá na minha primeiro, vou eu na sua primeiro. E fui. Marcamos o dia, tinha um culto chamado na igreja qual eu frequento, culto dos jovens, quarta God. Por que quarta God? Era um culto de adoração ao Senhor no ritmo do pagode. E lá tocava um grupo que se chama Divina Arte. E eu fui lá num dia de quarta-feira, dia 11 de junho de 2003. Entrei nessa igreja que, quando eu fui, essa pessoa achou, né? O Edmundo, meu pai na fé. Ele achou que eu não iria, então ele foi me buscar em casa. Quando ele chegou na porta de casa, eu já estava saindo para ir pro culto. Ele falou, onde você vai? Eu falei, não combinamos que eu vou lá para sua igreja lá e tal. Entra aí no carro aí e tal, fomos lá para a igreja. Aí, chegando na igreja, sentei lá na frente, na primeira carreira. E tinha um rapaz pregando, um jovem pregando. Hoje, pastor, né? Robson. Hoje ele é pastor de Boracéia. E ele estava lá pregando. E ele começou o culto e tal. A rapaziada do samba foi lá, fez um samba. Eu falei, pô, legal, ó, os caras cantam e tal. Um samba, porque eu sempre fui do samba. A minha vida toda foi ligada ao samba. E aí ele começou a pregar. E aí, dentro daquela pregação dele e tal, e pá, ele começou a falar uns negócios que eu não entendia nada. Não entendia nada. E tal, e eu comecei pô, esse cara com essas conversinhas aí, meu, não vai colar. E aí eu ouvi uma voz, e falou pra mim assim, essa voz: dá pra você ficar quieto que eu quero falar com você?
Aí eu falei, aí não, aí pirei na batatinha. Eu falei, aí malucou o negócio. Esses caras aqui tem uns negócios doidos aqui, mano. Pois de fato isso aconteceu. E esse cara que estava lá pregando começou a falar algumas coisas. E eu olhei pro lado e tava o Edmundo do meu lado. Negão forte pra caramba. E eu falei, ah, negão, você contou da minha vida pra esse cara aí, né, meu? Esse cara tá falando uns baratos aí que tá colando. Tá, mas vamos ver qual que é da parada. Aí chegou um momento da pregação que esse cara que tava lá pregando, ele falou um barato. Falou uma coisa. Um barato é na gíria, é na malandragem. Ele falou uma coisa. E essa coisa calou dentro do meu coração, fundo, 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 fundo. Que só eu e Deus sabia. E eu tinha certeza que aquilo que ele estava falando era comigo. Absoluta. Porque só eu e Deus sabia. Mais ninguém. Amigo nenhum, parente nenhum, só eu e Deus. Aí chapou a mente do cara aqui. Aí eu comecei a chorar. E aí, no final do culto, esse pastor, ele nem era pastor, ele era diácono na época. Ele chegou na ponta do púlpito e perguntou para mim, apontou para mim, e a igreja estava cheia de gente, de jovens. Talvez eu fosse o mais velho lá. E aí perguntou para mim, você veio para pedir? Então pode pedir que eu vou te dar agora. Eu combinado com o Edmundo, antes de eu ir na igreja, era que era para me pedir o que eu quisesse. Que qualquer coisa que eu pedisse, o Deus do Edmundo me daria. E me daria naquele instante que ele me perguntasse. Eu fiquei naquela terça-feira inteira matutando, pensando, bolando um plano para humilhar o Deus do Edmundo. E eu fui para a igreja pensando a seguinte coisa. Como é quarta-feira, dia da Mega Sena, eu vou pedir para esse Deus aí, para ele me dar a Mega Sena acumulada, que não estava acumulada, mas eu queria ela acumulada, e eu queria naquele momento. Foi esse o plano que eu bolei a terça-feira inteirinha. E na quarta eu fui para o culto. E no final do culto, aquele diácono, hoje pastor Robson, foi à ponta do púlpito, apontou para mim, com a igreja cheia, e perguntou, você veio para pedir? Pode pedir, eu vou te dar agora. O que você pedir eu vou te dar. A única coisa que saía da minha boca era paz. Eu preciso de paz. Eu falava isso. Eu quero paz. Eu não tenho paz. Me dê a paz. E aquele jovem, Robson, diácono Robson, hoje pastor, usado por Deus, disse o seguinte, você quer paz? Então, a partir de hoje, a minha paz eu te dou. Nunca mais faltará paz na tua vida. Cara, gente, eu saí daquela igreja, eu não sei, eu tava voando, tava levitando, tava pisando em ovos, numa leveza tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não sabia, mas a alegria que estava dentro de mim era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu falei, caraca, mano, esse negócio aí é doideira mesmo. Eu tô lá até hoje. Não é doideira? Não é doideira? É doideira esse negócio, eu tô lá até hoje. Um cara que questiona. Meu pastor falava pra mim, meu pastor, tal pastor da época, que era o presidente da igreja aqui em Mogi das Cruzes,
Pastor Tavares. Ele falava para mim, você é muito questionador, mano. Hoje, Pastor Javier fala a mesma coisa. Você é muito questionador, cara. Hoje tem o Pastor Telo lá também, fala a mesma coisa. Você é muito questionador. Só que tem uma coisa. A minha igreja é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele me levou para Adnipo. Então, a casa a qual eu frequento é a Adnipo. Pode passar o que for, pode... nada. Eu não saio da minha igreja. A minha igreja é a Adnipo. O meu pastor é o Senhor Jesus. Viu que teve pastor Tavares, é o meu pastor. Hoje, pastor Javier, pastor Telo, pastor Takayama, que é o presidente da nossa igreja, pastor Fernando Takayama, né? E eu tô lá. Vai fazer 20 anos que eu tô nessa parada aí. Os caras falam hoje em dia que eu sou meio doido. Que você é maluco, rapaz. Você virou crente? Eu falei, crente até Satanás é, filho. Não, eu sou de Jesus. Ah, você é evangélico. Denominam quem é cristão de evangélico. Mas às vezes dentro da própria igreja evangélica tem um monte de gente que não é cristão, infelizmente. Mas um dia Jesus também converterá eles. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é cristão, independente da placa que esteja. Independente. Se ele crê no Senhor Jesus e que ele veio aqui para me salvar e te salvar, e está nos salvando, né? Está nos salvando porque a salvação ela é gratuita, né? Mas a gente tem que lutar. Por quê? Porque o mundo está aí. Nós vivemos no mundão velho de guerra. E o mundo está cheio de pratinho para dar para gente. Quando a gente pega o pratinho do mundo, a gente se afasta de Jesus. Quando você se afasta de Jesus, o problema começa na sua vida. Não é que Jesus ele vai te deixar rico, vai te deixar isso, vai te deixar... Não, não é isso. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre paz. Então, se você tiver dinheiro, com Jesus você vai ter paz. Se você for milionário e você tiver com Jesus, você vai ter paz. Se você for pobre e tiver com Jesus, você também vai ter paz. E Jesus disse, e a palavra está lá escrita lá, eu nunca vi um justo passar fome. Nunca. Então, por que eu vim aqui falar esse negócio aí? É 17, 18, vai dar 19, 20 minutos aí para você. Mano, se arrependa. Menina, moça, mulher, mãe, tia, pai, vô, se arrependa. Volte para o caminho do Senhor. Porque você sempre foi dele. Sempre. Eu não aceitei Jesus. Ele me aceitou de volta. Ele me convenceu ao arrependimento. E quem faz a gente se arrepender é ele. Não é eu que vou pregar para você aqui que se você não for nada disso, não. Jesus. E ele faz. Ele faz. Assim como ele fez com Saulo, que se tornou Paulo, ele faz. Eu sou prova disso. Porque eu era problemático, eu era cabuloso, eu não era nem para estar aqui mais. Quem me conheceu sabe que eu não era nem para estar aqui mais. Nesse mundão velho de guerra aí, há 20 anos atrás... se eu for falar a verdade aqui, um monte de gente vai falar, Jesus, é mesmo, Gilberto? É, mas é. Se arrependa. Retorne. Ele está batendo na tua porta, na porta do teu coração. É só você abrir a porta, meu. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas também é fácil. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua vida. Mas você que está aí ouvindo o que eu estou falando com você, pode ser que eu seja
como foi o Edmundo lá atrás, um enviado do Senhor para a sua vida, que ainda há tempo, ainda é tempo. Você ainda está aqui ouvindo. O problema é quando você não ouvir mais, aí já era, aí não dá mais tempo, aí já rodou. Então tem tempo. Busque o Senhor de todo o seu coração, entrega a Ele a sua vida e Ele vai cuidar de você, assim como Ele cuida de mim. E Ele cuida, hein? Ele cuida, Ele cuida. Já passei a pá de perrengue, perrengue. Mas Ele nunca falhou, Ele nunca me deixou a pé. Ele continua cuidando de mim, porque Ele sabe que eu creio nele. Ele sabe. Tem gente aí que fala, você é nada, mano, você não é cristão nada não, você negócio aí de evangélico, você não é. Beleza. Para mim, quem tem que acreditar em mim não é a pessoa. Quem tem que acreditar em mim é o Senhor Jesus. É o meu Deus. Ele sim tem que acreditar em mim. Que o que sai da minha boca está saindo de dentro do meu coração. Porque Ele chama é pelo coração. É só a gente ver lá na palavra. Começa em Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. E assim vai. Subsequente, Davi, José, Moisés, e vai vendo. É só você ir lá, ler a palavra que você vai entender. Amar, porque Ele é o amor. Quando Ele nos dá o amor, a gente pode até ficar irritado durante um segundinho, mas o amor fala mais alto. O amor. Beleza? Se você ouvir essa palavra aí e der crédito, já valeu esse tempo que a gente ficou aqui conversando. Eu falando e você ouvindo. Deus te abençoe. Um excelente dia, uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe a todos nós. Brasil, vamos lá. Nova etapa.